Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o Espírito Santo. Eu quero partilhar com a igreja 3 coisas acerca do Espírito Santo e algo para trazer um ensinamento, para trazer também uma edificação ao corpo de Cristo. E vou partilhar alguns textos da Palavra de Deus consigo, deixar algumas referências também. E vamos juntos meditar um pouco acerca desta pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que está conosco agora a operar nos nossos corações e a ministrar ao nosso coração através desta palavra. E eu quero então falar acerca desta pessoa e quero ressaltar este aspecto muito importante. O Espírito Santo é uma pessoa. Jesus é uma pessoa, Deus Pai é uma pessoa e o Espírito Santo tem sido, com certeza, menosprezado muitas vezes pela igreja, porque a igreja tem se envolvido muitas vezes com mecanismos religiosos, com formas de hábitos que nós vamos criando, sistemas religiosos, e vamos acabando por fazer aquilo que o apóstolo Paulo diz para nós não fazermos: apagar o Espírito Santo. E eu quero então falar sobre esta pessoa tão importante, o Espírito Santo, e quero falar sobre algumas características. Antes de falar sobre 3 pontos essenciais acerca do Espírito Santo, quero falar um pouco sobre algumas características do Espírito Santo que é fundamental nós percebermos que essas características vão nos mostrar quem é a pessoa do Espírito Santo. E lembre-se de uma coisa muito importante, que assim como você e eu somos pessoas e nós temos gostos e desgostos, nós conseguimos aprender através da Palavra de Deus que o Espírito Santo tem coisas que lhe agradam e tem coisas que lhe desagradam. E então eu quero mergulhar aqui um pouco nas Escrituras consigo, partilhar alguns versículos, alguns textos muito importantes sobre o Espírito Santo. E primeiramente quero falar então sobre estas características do Espírito Santo, começar por abordar algumas delas. Por exemplo, Isaías capítulo 11, versículo 2, diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor. Ou seja, só neste versículo aqui, o profeta Isaías está a profetizar acerca de Jesus, e só neste versículo aqui já fala de tantas coisas do Espírito Santo. Tantas coisas extremamente importantes. Espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de conselho, de fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Ou seja, algo que o Espírito Santo de Deus fez em Jesus e complementou Jesus e a obra que Ele estava a fazer aqui enquanto esteve entre nós, enquanto esteve aqui na terra. Outro texto, João capítulo 14, versículo 26. Vamos ler João capítulo 14, o versículo 26, que diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Senhor Jesus está a falar com os apóstolos e está-lhes a dizer assim: o Consolador, o Espírito Santo. O Consolador, uma grande característica do Espírito Santo é que ele é consolador. Nós, nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades, muitas vezes no nosso dia-a-dia, à semelhança daquilo que aconteceu com o salmista que nós lemos nos Salmos, a expressão dele, da sua alma, que muitas vezes, assim como ele compara a alma à criança faminta da sua mãe, carente do aconchego da sua mãe, do alimento da sua mãe, assim estava a alma dele. E nós lemos aqui e percebemos que o Espírito Santo tem essa função de consolar o nosso ser interior, a nossa alma e o nosso espírito também. Então o Espírito Santo tem esta característica tão importante e ele é o nosso Consolador.
E Jesus dá não só essa característica do Espírito Santo, mas ele diz assim: Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Ele vai ensinar todas as coisas e vai nos fazer lembrar de tudo que vos tenho dito. Esta foi uma promessa que Jesus fez aos seus discípulos, dizer assim: olha, quando eu sair daqui da terra, quando eu ascender aos céus, vou-vos enviar a promessa do Pai, o Consolador. Ele vai ensinar e lembrar-vos de tudo que vos tenho dito. E nós lemos ao longo, por exemplo, do livro de Atos dos Apóstolos, que Pedro, muitas vezes, após algumas experiências que ele tinha, ele diz assim: isto foi para que acontecesse aquilo que estava escrito. Significa que o Espírito Santo relembrava aquilo que estava escrito, relembrava também aquilo que Jesus tinha falado, conforme ele ia tendo o exercício da sua fé, a experiência de ser guiado pelo Espírito Santo, tinha também esta lembrança das palavras de Jesus e também das próprias Escrituras que já tinham sido profetizadas anteriormente. Então, mais algumas características do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, o versículo 30 diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristecer. Lembra-se de eu falar acerca do Espírito Santo como uma pessoa. Assim como nós temos alegrias e tristezas, nós percebemos pela palavra de Deus que o Espírito Santo, ele pode ser entristecido por nós. Pelas nossas ações, pelos nossos pecados, pela nossa resistência à sua palavra, ao seu ensinamento, ao seu conselho, à sua lembrança da palavra de Deus. A nossa resistência provoca este entristecer do Espírito Santo. À semelhança daquilo que eu falei também inicialmente sobre o apóstolo Paulo dizer: não apagueis o Espírito Santo. Da mesma forma também entristecemos o Espírito Santo. E eu creio que é esse apagar que tem a ver também com esse entristecer o Espírito Santo, que nós vamos sendo resistentes àquilo que Deus está a falar através do seu Espírito Santo, que sonda os pensamentos de Deus, que intercede também por nós diante do Pai, e Ele próprio sonda os nossos corações, e muitas vezes é o próprio Espírito Santo que se expressa com gemidos inexprimíveis diante do Pai a nosso favor. Então o Espírito Santo é alguém tão especial, irmãos. Eu quero transmitir isto, o tão especial que é o Espírito Santo, o quão privilegiados nós somos de ter o Espírito Santo de Deus, o verdadeiro presente de Deus para as nossas vidas. Então, estas são algumas características do Espírito Santo. Outras também, 2 Coríntios capítulo 13, o versículo 13 diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Comunhão do Espírito Santo. Irmãos, que coisa tão importante, comunhão. Que bom é que os irmãos vivam em comunhão. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em comunhão. E o Espírito Santo, Ele tem comunhão conosco e nós também temos comunhão com o Espírito Santo. E esse vínculo, essa comunhão com o Espírito Santo, ela é também consumada e exercitada na nossa vida, na nossa fé, através da comunhão uns com os outros. Por isso é que é tão necessário nós sermos pacientes uns com os outros. Por isso é que é necessário nós sermos ajudados uns pelos outros nas nossas necessidades, nas nossas fraquezas, confessarmos pecados uns aos outros. Isto vai exercitar a nossa fé quando nós somos
confrontados com um problema, por exemplo, que nós temos que ter paciência com alguém, quando nós temos que perdoar alguém, quando nós temos que ser benevolentes com alguém. E isto vai exercitar a nossa fé e a nossa comunhão com o Espírito Santo, porque isso é algo que vai agradar ao Espírito Santo, porque do mesmo jeito que eu recebi pela fé o Espírito Santo de Deus, você também pela fé recebeu o mesmo Espírito. Então, há uma necessidade de eu e você, que tem o Espírito Santo de Deus, que vive uma vida de submissão à palavra de Deus, existe uma necessidade real de comunhão uns com os outros, de amarmos uns aos outros, amarmos o próximo como a nós mesmos. E este exercício do amor, da paciência, da perseverança, isto vai desenvolver em nós também uma comunhão com o Espírito Santo e uma comunhão uns com os outros. Então, o Espírito Santo, uma outra característica do Espírito Santo, muito importante, é este aspecto da comunhão, que vai também exercitar uma série de outras coisas na nossa vida: o amor, a perseverança, a persistência, a paciência uns com os outros, a tolerância e às vezes o sacrificar em prol da outra pessoa, para que esta comunhão entre os irmãos seja mantida acesa. E esse trabalho é algo que precisa ser feito por mim e por si, na anulação das nossas vontades, para que o Espírito Santo possa fluir na nossa vida e através de nós e uns com os outros também. Então, essas são algumas das características do Espírito Santo, sem esquecer também o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é poderoso. O Espírito Santo, onde Ele está, Ele causa um impacto na nossa vida, Ele causa experiências sobrenaturais em nós. Esse é o poder do Espírito Santo e com certeza muitos de nós já tiveram experiências sobrenaturais com o Espírito Santo, através de dons, mas também através de manifestação sobrenatural do Espírito Santo em nós, e nós temos sensações, experiências extraordinárias que o Espírito Santo vai proporcionando em nós, e nós vamos percebendo que é algo poderoso, algo divino, santo, puro, que está a agir em nós e está-nos a cativar para a sua presença, para a comunhão, para este relacionamento também que nós podemos ter com Ele e desenvolver diariamente através do exercício da nossa fé. E eu quero trazer aqui uma ideia também muito importante acerca do Espírito Santo, não esquecendo também que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo eu quero trazer aquela ideia de um relacionamento entre um casal, em que há uma aproximação gradual, em que o casal conhece, há um contacto visual, um contacto de palavras, e vai-se prolongando ao longo do tempo, vai-se criando um ambiente para que esse relacionamento possa vir a tomar proporções maiores, um noivado, um casamento, filhos, etc, etc. Mas tudo isso começa com um primeiro contacto, com uma primeira abordagem, com palavras, com persuasão também. E o Espírito Santo, repare, é aquele que convence do pecado, justiça e juízo. Se é Ele que convence, há uma persuasão do Espírito Santo de Deus para nos cativar para o seu amor, nos cativar para a sua presença e para podermos ser companheiros, vivermos em comunhão, em parceria com o Espírito Santo e termos uma parceria com o próprio Deus através da pessoa do Espírito Santo, que é esta pessoa extraordinária da Trindade, que eu quero dar todo o destaque hoje. O Espírito Santo precisa de ser, igreja, o centro da nossa vida, precisa de ser o centro das nossas atenções, e especialmente nos dias que nós estamos a viver, dias muito difíceis e muito trabalhosos à face da terra,
e dias muito trabalhosos estão por vir ainda sobre a terra, e eu quero deixar este desafio: desenvolva este relacionamento com o Espírito Santo, permita que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, permita que o Espírito Santo toque no seu coração, permita que o Espírito Santo toque no seu corpo, no seu espírito, e possa você experimentar uma plenitude junto com o Espírito Santo, junto com a Igreja de Jesus Cristo, que eu creio que o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, está a testificar aos nossos corações e está a trabalhar na Igreja de Jesus Cristo para apresentar pura, santa e imaculada para o dia da manifestação de Jesus Cristo. E o Espírito Santo deve ser a figura central dos nossos dias, deve ser a figura central da Igreja. Mais do que nunca nós precisamos de entrar na presença do Espírito Santo de Deus, precisamos de criar também o ambiente para Ele, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. E então eu quero, depois de todas estas características que nós já falámos, são tantas, e todas elas dariam pregações inteiras, mas eu quero agora destacar 3 coisas essenciais acerca do Espírito Santo. Tendo em conta todos estes aspectos do Espírito Santo, eu quero destacar 3 coisas. A primeira delas está em Efésios capítulo 1, versículo 13, que diz assim: o Espírito, o primeiro ponto, o Espírito Santo é o selo da nossa salvação. E agora sim vamos ler Efésios 1:13, que diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quero salientar aqui 3 coisas: ouvistes, crestes e selados pelo Espírito Santo. Estas 3 coisas: ouvir, crer e selo. Então, o Espírito Santo é o selo da nossa salvação. Em outras palavras, é a garantia de que eu e você somos salvos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo. É a garantia diante de Deus de que eu e você somos salvos. Então, podemos entender a importância de nós entendermos quem é o Espírito Santo e desenvolvermos diálogo e comunhão com Ele, porque Ele é o selo, é a garantia dessa salvação. E fala aqui estas 2 coisas interessantes que vêm de encontro àquele relacionamento que eu usei no início. Fala aqui em ouvir e crer. E todos nós, de alguma forma, em algum momento, ouvimos falar de Jesus, ouvimos falar da sua salvação, ouvimos falar do Espírito Santo. Então nós ouvimos, e a fé, ela é ativada em nosso coração. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação da palavra, ouvirmos a palavra de Deus. Então nós ouvimos a pregação do Evangelho e cremos no nosso coração, e então somos selados, porque há essa aproximação, há esse primeiro contacto, essa primeira abordagem, esse primeiro clima, se é que eu posso dizer assim, em que nós somos persuadidos através do ouvir a palavra de Deus, somos persuadidos à fé, e então tomamos a decisão de crer. E ao longo desse relacionamento que se vai desenvolvendo, essa aproximação que vai acontecendo, nós chegamos ao momento em que nós realmente aceitamos essa fé, aceitamos o dom do Espírito Santo, aceitamos a salvação de Jesus Cristo, o seu sacrifício por nós, e então nós passamos a ser selados pelo Espírito Santo. E então passamos a ter a marca que garante a nós a nossa salvação, e ela está centrada na pessoa do Espírito Santo. Então, primeiro ponto, o Espírito Santo é o selo da nossa salvação, é a garantia da nossa salvação. E segundo ponto, nós somos o templo do Espírito Santo. Então,
ouvimos, cremos e recebemos o Espírito Santo, e isso é o selo da nossa salvação, e a partir desse momento passamos a ser templo do Espírito Santo. Passamos a nascer de novo e passamos a ser então o lugar, veja o privilégio, o lugar onde o próprio Deus vem habitar. Olhe só que privilégio, nós sermos o templo da presença do Espírito Santo. Isto é um privilégio inigualável. O próprio Deus habitar em vasos de barro. Isto é algo poderoso e que nós, igreja, temos esse privilégio, pela fé em Cristo Jesus, de termos acesso a este selo da salvação, o Espírito Santo de Deus, que é concedido a todo aquele que crê, e nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Nós não precisamos de nos dirigir a um lugar físico para podermos ter acesso a Deus. Nós passamos a ter Deus dentro de nós. Deus passa a habitar dentro de nós pelo poder do Espírito Santo de Deus. E quero ler convosco 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 19, que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Somos templo do Espírito Santo. Passamos a ser santuário de Deus. E não somos de nós próprios. Ou seja, Deus passa a habitar dentro de nós, pelo poder do Espírito Santo, e nós deixamos de ser de nós próprios. Nós passamos a ser santuário, passamos a ser pessoas submissas a este poder divino, a esta presença divina em nós. E eu não posso deixar de mencionar aqui algo extremamente importante, irmãos, acerca desta questão de sermos o templo do Espírito Santo. Aqui diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Santuário. Irmãos, quando nós vamos a um lugar que nós podemos considerar até, ou ser um lugar religioso, onde tem todo um templo, por exemplo, onde tem um santuário, onde tem um lugar de culto, nós, quando vamos a esse lugar, vamos com certeza com um senso de respeito, de veneração, porque ali acontece um momento de culto, um momento onde vamos cultuar um ser sobrenatural, um ser divino, que é o nosso Deus. Mas o que a palavra está a dizer é que aquilo que às vezes nós fazemos em templos externos, essa reverência, esse senso de reverência que nós temos quando vamos a um lugar desses, basicamente a palavra está a dizer que isso está dentro de nós. Ou seja, essa reverência que nós temos num lugar, nós não precisamos de a ter num lugar, nós precisamos de a ter dentro de nós. Porque o Espírito Santo está dentro de nós. Nós passamos a ser templo, nós passamos a ser santuário. Nosso corpo precisa de ser um corpo santificado, crucificado para as vontades da carne, para que nós sejamos o santuário deste Espírito Santo, a presença de Deus em nós. E então o Espírito Santo passa a estar dentro de nós e a habitar dentro do nosso coração. E na sequência deste entendimento que nós estamos a ter acerca do Espírito Santo, porque ele é o selo da nossa salvação, é a garantia dessa salvação, passamos a partir desse momento que cremos e recebemos esse dom do Espírito Santo, a vida eterna em Cristo Jesus, nós passamos a ser o templo do Espírito Santo, e a sequência disso vem o nosso terceiro ponto, que é
A ação do Espírito Santo é limpar-nos. A ação do Espírito Santo é limpar aquilo que está dentro de nós. Através da submissão constante à voz do Espírito Santo, às instruções da Palavra de Deus, nós somos levados a este lavar constante, regenerador dentro de nós. Algo que acontece pela fé, mas que tem que ser exercitado todos os dias, porque nós todos os dias estamos expostos às tentações, estamos expostos às mazelas que estão dentro do nosso coração, a pensamentos que nós não desejamos ter, mas eles estão lá, porque há uma necessidade desta constante comunhão com o Espírito Santo, este tratar constante do Espírito Santo, que vai gerar uma limpeza dentro de nós, ou seja, a linguagem que as Escrituras usam para isso é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, sem Espírito Santo, sem a ação regeneradora, a ação do Espírito Santo de nos fazer transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo, diariamente, nós não veremos a Deus, porque o Espírito Santo é o selo da nossa salvação. Tito, capítulo 3, versículo 5, para falar sobre este último ponto. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando está a falar de renovação e regeneração, está a falar de novo nascimento. Ou seja, o Espírito Santo começa a trabalhar em nós à semelhança de uma semente, à semelhança de uma criança que sai do ventre da sua mãe e começa um processo de crescimento. Eu quero chamar a nossa atenção para isso. A semente que é lançada dentro de nós e que vai ganhar raízes dentro da terra, que é o nosso coração, a nossa alma, e ela vai começando a crescer, vai se tornando uma árvore forte até vir dar fruto. Assim é o lavar do Espírito Santo, algo constante, que nós temos esse primeiro contato com Ele. Nós passamos a ter essa convicção e passamos a ter essa comunhão com o Espírito Santo, porque passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus, e esse trabalhar do Espírito Santo, a partir desse momento, ele vai começar a ser trabalhado dentro de nós para nos transformar e nos fazer imagem e semelhança de Jesus Cristo. E há então este processo, este trabalhar de Deus em nós. Por isso é que nós precisamos de estar em comunhão uns com os outros, exercitar a nossa fé, alimentarmos a nossa fé. Por isso é que há a questão de não entristecermos o Espírito Santo. Porquê? Ao longo da nossa jornada, muitas vezes o trabalho que o Espírito Santo está a fazer em mim e em si, as circunstâncias externas, as situações da vida, as tentações, elas vão nos cativar e desviar desse trabalho regenerador que o Espírito Santo quer fazer dentro do nosso coração. Igreja, esta mensagem é para nós refletirmos profundamente sobre aquilo que tem sido a nossa primazia ao Espírito Santo. Será que nós temos dado essa primazia de ação do Espírito Santo dentro do nosso coração? Será que nós temos reverenciado a presença do Espírito Santo em nós através de uma vida de separação, uma vida de santificação, na qual o Espírito Santo vai poder falar ao nosso coração e vai poder guiar-nos às decisões certas, vai poder nos guiar à sua vontade? Então, a vontade de Deus, ela vai ser também manifestada no nosso coração através da ação do Espírito Santo. Nós só vamos conseguir perceber e entender
plenamente a vontade de Deus quando nós dermos o espaço para o Espírito Santo falar e abundar em nós. E a pergunta que eu quero lançar à igreja é: será que eu e você, será que nós temos sido o ambiente certo? Temos permitido o ambiente certo para o Espírito Santo trabalhar em nossos corações? Será que nós temos desenvolvido, temos limpado e permitido que o Espírito Santo limpe o nosso coração de tal forma a que seja criado um ambiente para que a pessoa do Espírito Santo habite no nosso templo? Será que se o Espírito Santo olhar para o meu coração, para o seu coração, ele vai encontrar espaço para trabalhar? Ele vai encontrar espaço para nos aconselhar? Será que ele vai encontrar espaço no nosso coração para nos poder ensinar e lembrar das palavras de Jesus? Então, o Espírito Santo tem esta ação poderosa e regeneradora em nós. E nós, muitas vezes, através das nossas decisões erradas, vamos percebendo que nós vamos deixando e esfriando a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E pegando ainda naquele exemplo que eu dei do Espírito Santo, dessa semente que começa a ser gerada em nós, à semelhança de uma criança que ela sai do ventre da mãe e começa a ser cuidada e tratada para poder se desenvolver e crescer. À semelhança dessa criança, nós também precisamos de perceber que na comunhão com o Espírito Santo, nós precisamos de perceber o nosso estágio espiritual. E isto é muito importante para o nosso desenvolvimento, irmãos, porque nós entendemos que se nós tivermos uma atitude de humildade como crianças, nós vamos perceber que o Espírito Santo vai usar muitas vezes outras pessoas mais maduras do que nós para tratar connosco, para trazer uma orientação, para trazer uma correção, para trazer uma visão das coisas espirituais que nós precisamos de ir aprendendo. E nós precisamos sempre de ter esta noção de que o Espírito Santo vai nos mostrando e vai nos fazendo ver as áreas que nós precisamos de trabalhar ao longo do tempo, e na comunhão com o Espírito Santo vamos precisar também de exercitar a comunhão com os nossos irmãos, não rejeitando muitas vezes aquilo que o Espírito Santo está a conduzir o nosso irmão ou a nossa irmã para nos ajudar naquele momento da nossa caminhada. Então é necessário eu e você estarmos atentos àquilo que o Espírito Santo está a fazer dentro de nós, mas também através de outras pessoas que são levantadas pelo Espírito Santo para trazer instrução ao nosso coração. E o Senhor Jesus, Ele lembra-nos sempre que aquele que quer entrar no reino dos céus tem que se fazer como criança. E às vezes nós precisamos de relembrar este princípio, de que às vezes nós permitimos que o nosso orgulho, a nossa prepotência, o nosso individualismo tome conta da nossa vida e nós passamos a entrar numa resistência àquilo que é a ação do Espírito Santo em nós, e isso vai causando entraves para que o Espírito Santo fale connosco, comunique connosco e a nossa vida possa fluir de uma forma muito especial através dessa comunhão e ação do Espírito Santo em nós. E para terminar, eu quero trazer aqui um paralelo com Ezequiel 47, que vem de encontro a isto que nós estamos a falar agora, deste processo de nós crescermos na presença do Espírito Santo, crescermos na dependência do Espírito Santo, neste lavar regenerador do Espírito Santo. E Ezequiel 47 fala de uma visão muito interessante, que o profeta ele é levado por Deus numa visão a entrar dentro de um rio. E nós vemos que Deus chama pelo seu servo, o profeta, nessa visão, e Deus mede 500 metros. E diz ao seu servo: olha, agora vais percorrer estes 500 metros. E nós vemos nessa visão, de Ezequiel 47, que o profeta entra pelas águas. E ele começa a percorrer o caminho que foi medido pelo próprio Deus. E ele começa a entrar nessas águas.
E as águas, quando ele chega ao fim desses primeiros 500 metros, elas dão pelos tornozelos. E depois, Deus volta a medir 500 metros. E depois diz ao seu servo novamente para caminhar esses 500 metros. E Ezequiel começa a entrar mais fundo pelas águas. Porque Deus mediu mais 500 metros e disse, agora anda mais estes 500 metros. E ele começa novamente a caminhar e quando chega ao final desses 500 metros, a água dá pelos joelhos. E estamos a perceber que à medida que Deus dispensa a sua palavra, a sua medida para nós, nós entendemos que há diferentes profundidades nessa água. Ou seja, trazendo para a linguagem acerca do Espírito Santo, nós vemos que há níveis diferentes de profundidade no Espírito Santo. Depois, Deus volta a medir mais 500 metros. E quando ele mede esses 500 metros, as águas já não dão pelos joelhos, mas dão pelo peito. Então, Deus volta a medir novamente 500 metros e o profeta entra mais na água e percebe que já não tem mais pé. Ele já não consegue mais caminhar, tem que nadar. Nós entendemos aqui o processo de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Entendemos aqui o processo também de conhecimento que nos leva até à salvação e esse processo que nos leva à profundidade e comunhão com o Espírito Santo. De chegarmos ao ponto em que é mais água, entre aspas, é mais Espírito Santo do que nós próprios. E nós não conseguimos dominar a situação, nós temos que mergulhar totalmente nas águas para conseguirmos caminhar, ou seja, uma dependência total dessa água, desse rio do Espírito Santo que nos vai conduzir aonde Ele quer, para dar água e dar vida aonde Ele quer. Então, fala deste processo, desta comunhão com o Espírito Santo. E é muito importante isto, nós percebermos que Deus dá-nos medidas, Ele vai nos dando metas, coisas que Ele quer que a gente faça, caminhos que Ele quer que a gente siga, e nós precisamos de entrar e obedecer à sua voz e entrar, não tendo medo daquilo que vai acontecer, mas vamos sendo progressivamente atraídos para a palavra de Deus, sendo atraídos para a profundidade no Espírito Santo. Então, esta noção também de crescimento, de aprofundamento no Espírito Santo é muito, mas muito essencial para nós, porque não é de qualquer forma também que podemos abordar a pessoa do Espírito Santo. Não é de qualquer forma. Se eu e você gostamos de um bom ambiente, será que o Espírito Santo não gosta de um bom ambiente para ele poder habitar? Pense sobre isto. Será que eu e você temos sido um bom ambiente para o Espírito Santo poder trabalhar e ministrar ao nosso coração e nos fazer limpos, regenerar a nossa alma, o nosso espírito, e nós podermos viver, não nós próprios, mas nós percebermos que passamos a ser de Deus, passamos a ser de Cristo, não somos de nós mesmos, somos do Espírito Santo e Ele vai levar-nos nas correntezas do seu rio, no qual nós precisamos de entrar e irmos sendo exercitados pelo próprio Deus ao longo do tempo para alcançarmos a profundidade e a maturidade para o qual também somos chamados. Amém? Então, estes são os nossos 3 pontos. O Espírito Santo é o selo da nossa salvação. E nós somos templo do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo em nós é santificar-nos, limpar-nos das nossas impurezas. Então, irmãos, que Deus abençoe, que o Espírito Santo possa encher o seu coração de alegria, possa encher o seu coração também de paz nesta hora, que você possa também receber a orientação do Espírito Santo diariamente
e não estar bloqueado a formas de estar, a formas de ser, não estar bloqueado e preso aos seus pecados, mas entregar totalmente o seu coração ao Espírito Santo e deixar o Espírito Santo libertar dessas prisões que estão dentro da sua alma, libertar das prisões na mente, muitas vezes amarras que Satanás tenta lançar sobre a nossa mente para nos aprisionar e nos tirar da visão que o Espírito Santo nos quer dar. Amém? Deus abençoe e a gente vê-se numa próxima oportunidade.